Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Pitada de Azul. Hoje temos um convidado muito especial, não é que não sejam todos os dias, mas hoje é um bocadinho mais especial, temos um carinho mais especial por ele. É Fernando Rocha, não é o humorista, mas podia ser. É o nosso professor de Publicidade e Relações Públicas, mas para além disso também é professor da Universidade da Beira Interior e investigador do Labcom, não é isso? Exatamente. E escritor. Exatamente. Também, pronto. Não é? Muito bem. Escreveu um livro, como é que se chama o seu livro? O Campeão da Vida, Perdoar para Viver. E porquê que escreveu esse livro, professor? Bom, primeiro quero agradecer as palavras do Martim. É uma satisfação poder estar aqui. Sou um grande entusiasta dos projetos dos alunos. Fico muito mesmo feliz assim, de estar a participar com vocês aqui. É uma turma muito especial e a gente percebe logo os alunos que têm essa vocação de seguir em frente à comunicação, né? E pronto, fiquei... Pai da Laura, o Marcos está lembrado aqui, é verdade. Eu fiz um projeto este ano que se chama Cápsula Criativa, e onde os alunos podiam, né, apresentar lá algum conteúdo relacionado à aula, sempre no início de cada aula. E a Milene praticamente foi presença fixa, né? Sim, sim. Em todas as aulas, é verdade. Eu disse, vou ter que te dar um percentual do meu ordenado, né? Mas ali logo já percebi assim, a vocação que se tinha, e até brinquei contigo, olha, não tenho vontade para docência, sempre tento estimular, né, para ir para essa área, porque eu acho que fui muito tarde, né, embora ainda é tempo, mas atendi meu coração muito tarde, mas ainda tenho um bom tempinho assim, embora barba branca, tenho ainda um bom tempinho de carreira. Mas voltando à pergunta do Martim sobre o livro, a ideia do nome do livro surgiu de um treinador, que era o treinador da seleção brasileira antes, o Tite. Ele era o treinador do Caxias, que era o clube onde jogava o Regis Júnior, que foi quem... É uma biografia dele, na verdade, a história da vida dele. E esse livro acontece por conta de uma agressão que ele sofre em campo, e que eu me lembre das pesquisas que a gente fez, é o único jogador que interrompeu a sua carreira por conta de uma agressão durante um lance de jogo. Passou um tempo em coma, no hospital, enfim. E aí nós fomos entrevistar o Tite, faz uns 10 anos isso, e o Tite disse, olha, eu vou dar uma sugestão para o nome do livro, trata por O Campeão da Vida. Porque que acontece? O Júnior, que é esse personagem que nós abordamos no livro, ele teve que interromper a carreira aos 21 anos, então muito jovem, não conseguiu ser campeão jogando futebol, então a ideia do Tite era dizer que então era o campeão da vida, porque inclusive o subtítulo do livro é Perdoar para Viver, e aí é uma sugestão do próprio Júnior, do Regis Júnior, porque o livro é sobre um episódio de violência, uma dor muito grande, mas que a grande mensagem do livro é o perdão, e essa capacidade de perdão quem transmite é o Júnior, né? Então tinha um grande sonho de escrever um livro. Tenho lá, eu acho que algumas centenas de páginas escritas em casa com histórias que eu ia fazendo, ou de ficção, ou mesmo da minha mãe, que a minha mãe também teve um processo de cura quase como um milagre. Ela teve leucemia uns 25 anos atrás. Escrevi um livro inteiro praticamente sobre a cura dela, sobre todas as pessoas que fizeram parte disso, mas não cheguei a lançar. Então sempre tive esse sonho, sempre gostei muito de escrever. Acho que com o tempo a gente acaba melhorando um pouco a qualidade do texto também. Esse livro me proporcionou então, né, realizar este sonho. Então vocês vão se acostumando que o episódio vai ser um pouco mais longo. Eu vou sempre contextualizar, então consigo ser breve, mas é por isso que o livro se chama O Campeão da Vida. E ser professor ajudou de alguma forma a escrever este livro? Assim, na verdade, como eu disse para vocês, eu me tornei professor, que era um sonho que eu tinha, não faz muito. Então, quando eu começo a escrever o livro, eu ainda não lecionava, né? Exercia a minha profissão no Brasil, sempre relacionado à comunicação. Aqui, nossos bastidores aqui entregaram o livro. Este é o livro? Esse é o livro. E lá no Brasil, exerci minhas atividades profissionais, mas não na docência. Mas sempre amei falar em público, sempre gostei muito de falar em público. E sempre pensava que não vai ser difícil ser professor, então eu podia fazer algo que eu pudesse me expressar, falar em público, comunicar, porque eu sempre gostei disso. E quando tive a oportunidade, então, de ir para a área da docência, que foi vindo para Portugal,
para quando eu conseguir realizar este sonho. Mas na trajetória da escrita do livro eu ainda não exercia a docência. Então, nesse sentido, posso até digo que não contribuiu porque eu não exercia mesmo a docência. Mas talvez o que tenha ajudado mais foi o próprio hábito mesmo de escrever. Eu, quando era mais novo, mais jovem, assim, tem um livro do Dostoiévski, que é um dos autores que eu mais gosto, que chama Noites Brancas, que eu brinco que ele foi inspirado na minha adolescência, porque eu era um adolescente muito esquisito. Nossa, eu era um adolescente muito estranho, muito esquisito. Não dê spoiler do livro que eu estou agora a ler. Ah, pronto. É muito pai, então não posso falar, mas enfim, o livro é um resumo do que foi a minha adolescência, né? Que é essa parte enfim, não posso dar spoiler, não posso dar spoiler. Mas pronto, sempre tive essa intenção mesmo em falar em público, em me comunicar e aí por conta dessa cena que eu era um adolescente muito esquisito, eu quando precisava me comunicar com alguém ou eu mandava carta, eu não tinha coragem de chegar na frente de uma menina e dizer, olha, eu gosto de ti. Geralmente a resposta era mal, né? E eu escrevia cartas. Não, e mais. Na altura escrevia carta e perfumava as cartas. E geralmente dava errado. Mas não era porque... não resultava. Não era pelo texto. Eu acredito que seja mais por conta da aparência mesmo, né? Que eu tinha esse tipo de problema. Mas isso ajudou muito ao processo de escrita e falo do Dostoiévski, que é um autor que entende muito a humanidade, assim. Então ele escreve sobre vários temas e sempre com um olhar muito enriquecedor sobre o ser humano, né? E eu tenho isso como lema de vida, assim. Acho que a gente as nossas relações, elas têm que olhar para além do que a pessoa está ali, sempre para um olhar mais sensível. Talvez isso sim tenha ajudado na escrita do livro, porque eu conheço a família, conheço o Regis pai, é muito duro para mim falar sobre isso, porque o Regis hoje sofre de um problema de saúde, que é o pai do Júnior, e foi quem me ajudou, viajava comigo durante a escrita do livro, eu e o Luiz Fernando Aquino, que foi quem escreveu junto comigo o livro, e o Regis hoje, não sei se ele consegue ter noção do sonho que era muito dele, que era de escrever esse livro. E eu podia, de repente, ser absorvido por essa dor da família, que é uma dor muito grande, mas talvez a sensibilidade em perceber o contexto e não focar na dor, mas sim na lição de perdão do Júnior, isso acho que pode ter ajudado, sabe? Acho que isso ajudou mais. E como é que tem sido viver em Portugal e também ser professor aqui? Eu adoro Portugal. Gosto muito de viver aqui, né? Vivo desde 2018, né? A gente veio para ficar 2 anos e aí veio pandemia, vontade de permanecer, fazer o doutoramento, depois de finalizar o mestrado. Embora, eu acho que vai um pouco do conceito que vocês têm enquanto comunicação do lápis azul, né? De ser resistência a alguns discursos. Tenho um pouco de medo de que isso se concretize. Né? Eu ando pela cidade e vejo um tipo de comunicação visual que beira o eugenismo, assim. Então isso é uma coisa que me preocupa, porque eu vou acabar sendo afetado por conta de ser imigrante, mas até hoje nunca sofri nada, assim. Mesmo na universidade, onde dava antes apoio docente, fui aluno de mestrado, aluno de doutoramento, agora sou professor. Nunca ninguém chegou para mim e disse assim, tu tá a falar um português abrasileirado, tá a usar um termo. Nunca tive problema com os professores, sequer com os alunos. Os alunos, então, têm uma relação que eu gosto muito. Então, nunca tive esse tipo de problema. Minha filha também, embora esteja aqui desde os 4 anos, e hoje ela tem 11, o sotaque dela é português do Brasil. Não mudou praticamente nada. Também assiste muita coisa do Brasil, conversa, tem muitos amigos brasileiros. E, na escola também, com ela, foram raros os casos em que aconteceu uma outra coisa muito pontual, e quando aconteceu a escola também foi muito proativa nesse sentido, então também não vale a pena voltar a isso, mas eu tenho um pouco de medo, assim, do futuro, né, de Portugal nesse sentido. Embora, por outro lado, talvez seja parte da bolha que eu frequente, que são alunos de comunicação, são de humanidades, mas eu vejo os jovens, nesse sentido,
muito atentos a esse tipo de situação, e o que me deixa muito esperançoso. Não sei se calhar Mas em assim, eu outros acho que cursos. ainda não todos estão atentos. Com certeza, Suficiente. com Sim, certeza. claro. E eu digo assim, eu vou ser honesto com vocês, também enquanto eu morava no Brasil, eu não era atento a umas situações de minoria, porque eu não era minoria Exato. no Brasil. Fui ficar mais atento quando aqui eu me tornei minoria, imigrante, né, e tal. Então, quando fui pai de uma menina que vai sofrer preconceito, o machismo... Enfim, a gente acha que os ciclos mudam e que a sociedade evolui, mas às vezes voltam alguns movimentos que são preocupantes para mim enquanto pai de menina, né? Enfim, tenho essa preocupação, tenho efetivamente essa preocupação para o futuro. Se me disser assim, se eu me vejo hoje em Portugal daqui a 10 anos, eu não sei, porque eu não sei o que pode acontecer. Mas com relação ao país, tirando as chuvas da Covilhã, que às vezes um mês E o chovendo, frio? e o frio até vai. No Rio Grande do Sul, que é onde eu vivo, também tem frio. O problema é às vezes passar 2 meses de chuva, aquilo chega a dar uma depressão. E eu quando vim pra cá, achei que eu gostava de chuva, descobri aqui que eu não gosto. Descobri aqui que eu não gosto. Então essa é assim, mas não, assim, adoro o país. Teve agora em 2022 o Mundial, né, de seleções, a Copa do Mundo, em que a minha filha voltava da escola eufórica com a seleção de Portugal e tal, então já percebe que ele também tem um amor pelo país, né, então, mas tem uma preocupação, e acho que é muito importante, inclusive o projeto que vocês fazem hoje, que é de se posicionar. O que para mim, por exemplo, quando nós chegamos aqui, era uma coisa natural de todos, que era falar do 25 de abril, por exemplo. Era natural. Não era uma discussão política ou partidária. Política é partidária. Hoje talvez passe a ser. Então, quanto mais os jovens, principalmente, puderem se posicionar nesse sentido, vai ser melhor para todos, porque quando se fala em, por exemplo, um preconceito, a gente sempre supõe que aquilo não vai nos afetar. E é o que eu estava a dizer para vocês. Se calhar, às vezes, não são todos os jovens que estão atentos, porque não são parte do problema. Exato. Mas sempre vai acabar nos afetando. O machismo me afeta, por exemplo. Porque eu, enquanto homem, eu não posso, às vezes, demonstrar uma certa fragilidade numa situação que vão dizer, olha lá, sabe, o homem é fraco, o homem não chora e tal. Então, assim, a violência que gera, e acontece, sei lá, violência de trânsito. Eu nunca vi uma mulher sacar uma arma e dar tiro na outra mulher. Agora, do homem se espera isso, porque também tem um pouco da cena do machismo. Eu posso ser vítima disso. Sabe, tá num trânsito, brigar com um homem, sacar uma arma e me dar um tiro. Aconteceu no Brasil agora, de uma pessoa que estava trabalhando, profissional, coletando lixo, passa um homem por ele, numa discussão, saca de uma arma e matou ele, sabe? Então, assim, isso é reflexo do machismo. Então, eu tento educar minha filha um pouco com esse olhar do feminismo, por exemplo, não no sentido de criar uma rivalidade, que para mim não faz o menor sentido, e a gente tem que conviver em paz, em harmonia, mas é de perceber alguns movimentos e também de colocar para ela, assim como eu disse para vocês, eu sei que a intolerância contra imigrante pode uma hora não afetar vocês, mas talvez um dia vocês tenham uma microempresa, tenham uma empresa de comunicação, em que se não tiver os imigrantes para fazer parte desse ecossistema, vai ser afetado. Então, assim, olhando até pelo lado somente econômico, sempre vai afetar, sabe? Então, se a gente não tiver esse olhar para as minorias, que é algo que me preocupa um pouco aqui, é mais complicado. E uma última questão, porque eu acho que nós partilhamos do mesmo sentimento, eu e o Martim. Nós adoramos as suas aulas. Obrigado. Esse é o maior elogio que eu posso receber. Eu escolhi géneros jornalísticos, mas estou um bocadinho a repensar. Eu adoro isso para também. Publicidade. Eu adoro fazer as pessoas migrarem de área. Não, porque eu adoro esta área, mas também gosto muito da área de publicidade e muito graças às suas aulas. E como é que um setor, como é o setor e como são as suas aulas, que são super giras e super dinâmicas, de que maneira é que acha que isso influencia os alunos e como é que nos mantém o interesse? Sempre digo, estava agora a dizer para a turma de ateliê de mestrado na segunda-feira, uma frase que é do Rubem Alves, que eu gosto muito, que ele fala que o que a gente tem que proporcionar para os alunos é a alegria de pensar. E não o medo de pensar, não a repressão, não a opressão por talvez pensar de uma maneira diferente daquilo que o professor entende ser o correto, que nem sempre é. Ainda mais na comunicação, que é tudo muito subjetivo. Então, primeiro que eu, talvez por conta de ser o início da minha profissão também, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Então, isso para mim é um ponto.
Nossa. Se eu consigo transmitir isso, já é um primeiro passo. Né? Já é um primeiro passo. Segundo que, para mim, vocês são... Hoje eu estava até a brincar, a gente fez uma reunião ali antes sobre o voluntariado do Sopcom, e tinha ali 50 e tantos voluntários, eu comecei a chamar pelo nome, a professora Bianca, que é minha amiga pessoal também, disse... Como assim tu conhece toda a gente pelo nome? Chama fulano, tá cá, como é que tu conhece toda a gente? Tá, eu brinquei com ela, idade, eu ainda tenho uma cabeça jovem e tal. Mas na verdade é porque realmente me marca muito, assim. E ainda pra mim foi tão difícil chegar onde eu cheguei, e era um sonho tão grande que eu tinha, que todas as pessoas fazem parte dessa conquista. Sejam aquelas como eu cito aqui sempre a professora Gisela Gonçalves, que é quem me proporcionou realizar este sonho na UB, o professor Ricardo Moraes, que é meu orientador de doutoramento, também é uma pessoa muito especial, amigos que fizeram parte da minha caminhada, mas os alunos também. Então, para mim, cada um de vocês é especial, eu vibro muito, torço muito para que vocês pensem para além da sala de aula. Então, eu sempre digo isso, sei lá, nos feedbacks que vocês recebem lá, eu digo, olha, eu tô te dando essa sugestão, mas pode chegar ao ponto de tu olhar e dizer assim, não, eu vou seguir o meu conselho, eu só quero que tu pense só isso, quero que tu reflita, né, então... sempre foi um sonho muito grande, assim. Eu fui entrevistado por alunas também do podcast Agora é Sério, há um ano atrás, e eu disse para elas até algo que eu digo para vocês agora. Quando eu estava no Brasil até virar docente, eu participava lá de grupos cristãos, assim, dentro da Igreja Católica. Eu sou católico. E aquilo, eu necessitava daquilo, olhando até com um viés mais egoísta, assim, eu necessitava de estar naquilo ali, porque era uma maneira que eu percebia de devolver ao mundo a minha saúde, de me sentir completo. O meu trabalho, embora eu sempre gostei, sempre me dei super bem com os meus chefes, tá? Sou amigo deles até hoje e torço muito por todos eles, mas o meu trabalho nunca me completava no sentido, no caráter pleno do ser humano, nunca me sentia completo, então eu sempre pensava em uma espécie de bengala. Foi por uma época esse grupo cristão, que era o Cenáculo de Maria, que eu amo até hoje. Depois, por muito tempo, foi uma página que eu criei chamada Rede Social do Bem, que era uma página de voluntariado. Então eu aproveitava que tinha um certo alcance em redes sociais para ser uma espécie de ponte entre quem queria ajudar e quem precisava de ajuda. E aquilo também me completava. Ajudava crianças, idosos e tal. Então eu me sentia completo enquanto ser humano. Quando eu dei a minha primeira aula, eu contei isso no podcast e repito para vocês aqui, quando eu dei a minha primeira aula, eu me senti completo. Como se eu não precisasse de mais nenhuma bengala. Porque a maneira que eu percebo a educação, como o Rubem Alves diz, que é proporcionar essa alegria de pensar, é fazer com que os alunos evoluam também enquanto cidadãos, enquanto seres humanos e tal. Isso, de alguma maneira, por um lado, me absorve muita energia. Eu ainda acabo a aula muito cansado, porque eu coloco muita energia naquilo. Eu fico, no dia anterior, muito eufórico, porque no outro dia eu vou dar aula. E agora, tava a dar três aulas nesse semestre, então tava sempre cansado. Mas me completou de uma maneira que eu não havia sentido em nada. Assim. Então, eu me sinto hoje uma pessoa completa por dar aula. E ver o crescimento dos alunos, isso me satisfaz de uma maneira que vocês não têm noção. Então, a maneira que eu preparo as aulas, enfim, tudo sempre tem esse carinho a mais, essa sensibilidade a mais, porque eu não quero que se resuma apenas aquele quadrado da sala de aula, aquela sala, né? Eu quero que transcenda isso, eu quero que os alunos também tenham uma relação para além disso, e que às vezes também sintam confiança e liberdade, porque a gente possa ter também, não uma relação de amizade, que às vezes é difícil de ter, mas uma relação de confiança mesmo, de muitas vezes poder partilhar de alguma situação muito pessoal e que pode estar eventualmente atrapalhar a aula, e a gente às vezes vai conseguindo perceber que um aluno que tinha um certo comportamento mudou um pouco, então eu preciso ter essa liberdade de tentar entender o contexto. Vocês são muito jovens, né? Então é difícil, pelo menos eu sempre dei aula para os calouros, né? Há 5 anos. Então eu sei que vai chegar no início do semestre, até a latada principalmente, vocês vão estar extremamente cansados, com sono por conta das praxes. Vocês vão estar longe da família muitas vezes, e isso conta demais. Então, assim, eu não posso tratar vocês da mesma maneira que eu vou tratar uma turma de 2º ano, que já está mais focada, que não tem as praxes, que já está mais acostumada a estar longe da família. Então, é tentar entender sempre o contexto, ser sensível ao contexto. Não Então nós vamos ter aqui um segmento, não sei se viu no nosso primeiro episódio. Com Marcos? Exatamente. Vi, assisti. É um segmento de perguntas rápidas, chama-se Uma Pitada de Curiosidade. Vamos lá.
Então, filme preferido? Filme preferido. A Vida é Bela. Bom filme. Acho que é o meu filme preferido. Também gosto de A Espera de um Milagre. Acho um ótimo filme. A Lista de Schindler também. Eu gosto de filmes que têm esse cariz histórico. Pronto. Mas A Vida é Bela. Se eu tiver que ficar só um, A Vida é Bela. E retrata bastante os tempos atuais também. Isso, exatamente. Se pudesse escolher um desejo, qual é que escolheria? Pá, eu acho que ter a saúde que eu teria aos 20 anos para seguir essa carreira de docência e não me dar problema de hérnia na coluna, de pedra nos rins e tal. Poder ter saúde suficiente para poder curtir essa fase que eu tô, a profissão que eu tô. Então, se for um desejo pessoal, é esse. Se for um desejo coletivo, é um entendimento menos extremos, né, menos pensamento coletivo nesse sentido. Estava a ver agora uma série chamada Pluribus, que eu até lembro muito de um livro que eu gosto muito, do Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira, em que as pessoas... Eu faço esse paralelo entre essa série e o ensaio sobre a cegueira, que é as pessoas hoje parecem pensar coletivamente sem preservar a sua individualidade. E isso geralmente está associado a algum tipo de polarização. Então, acho que se fosse um desejo coletivo seria esse, da gente poder voltar à nossa individualidade, ter um senso crítico de não seguir uma agenda só, né? Então, o desejo coletivo seria esse. Mas pessoal era ter saúde. Escritor preferido? Escritor preferido, se fosse um brasileiro, Machado de Assis. Que eu li o primeiro livro, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também adoro. Falei agora do Saramago, que eu gosto muito, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um só, acho que o Dostoiévski é o que eu mais gosto. Assim, tem alguns livros dele que eu li e ficava a pensar, isso é pra mim. O Idiota eu achava parece muito comigo, assim, tipo, completamente ingênuo para algumas situações e tal. Noites Brancas, não vou te dar spoiler, mas tem... baseado na minha adolescência. Ele viajou no tempo, viu o que acontecia na minha adolescência e voltou para escrever. Os Irmãos Karamazov, enfim, eu gosto muito do Dostoiévski, da maneira como ele escreve, do relato de vida dele também, ter passado lá na Sibéria um tempo exilado, trabalho escravo. Então gosto muito do Dostoiévski, assim, tipo, posso citar outros, mas acho que se for um só, eu sempre vou falar um pouco mais, né? E se tivesse de escolher entre Portugal e o Brasil? Putz, essa é difícil. Eu digo pra minha família às vezes, tenho vontade de que todos vocês estivessem aqui, porque é mais seguro, né? É um país que tem menos desigualdade social, mas se eu pudesse, eu também fazia com que todos vocês fossem para o Brasil, que é um país riquíssimo, lindo, mas que por conta da desigualdade social, corrupção extrema, violência, se torna um país às vezes difícil de morar. Eu, por exemplo, um dos motivos que me fez ir para cá em 2018 é que na minha cidade, que era Gravataí, estava a haver uma onda de sequestros com crianças. Então, assim, eu ficava desesperado, apavorado. Minha filha tinha 3 anos e ela estava treinada a descer do nosso carro, ficava o estacionamento na frente. Enquanto a gente fazia a volta na rotunda ali, ela já sabia que precisava tirar o cinto para poder... Sem viver com medo todos os dias. É ensinar a criança a viver com medo. E aqui nós não temos essa energia nas pernas. Exato. Do medo de correr, né? Do medo de uma hora ter que correr, tem que estar atento a essas situações e tal. Então, se eu pudesse fazer uma mescla entre Portugal e Brasil... Era perfeito. E por último, tenho que definir o lápis azul numa palavra. Portanto, o lápis azul é... resistência. Acho que hoje, mais do que proatividade, vocês são resistência a um futuro que é perigoso. E eu acho que vocês fazem pensar. Me fizeram pensar, por exemplo. Teve um texto de vocês falavam de inteligência artificial, eu também fiquei a pensar, até fiz um comentário. E eu acho que os textos de vocês são reflexivos, a maneira como vocês se expressam também. Vocês são jovens, acho que isso é uma mensagem para além de uma camada de mensagem que vocês já passam. Então acho que resistência a este mundo que a gente está vendo, infelizmente, migrar para um lado que é um pouco perigoso. Muito obrigada, Setor. Terminamos assim este episódio da melhor maneira com o nosso professor de Publicidade, Fernando Rocha, que escreveu este livro, que está disponível em várias bibliotecas, não é? Sim, inclusive aqui na Tertúlia, portanto passem cá e comprem. Muito obrigada e continua a ser este professor. Exatamente. Ainda existe aqui muito este estigma do professor universitário, da relação professor universitário e estudante, mas acho que o professor vem quebrar essa relação. Completamente. E acho que ficamos amigos. Eu acho que é isso. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço também, mais uma vez, reforço o agradecimento de vocês por ter lembrado de mim, por estar aqui, me sinto honrado.
Sempre digo assim, não estou querendo ferir nada ético, assim, tive uma relação excepcional, e inclusive este elogio é extensivo aos professores que eu tive no mestrado e doutoramento, praticamente todos eles portugueses, cada um tem a sua característica e que eu aprendi demais, são professores seminais nas áreas que eles atuam. Sempre digo, não existe o jeito certo ou errado, mas se eu conseguir preservar a minha maneira de dar aula e de me relacionar com os alunos, pronto, é o que eu pretendo para o resto da minha vida. Espero só que eu tenha saúde para seguir. Vai ter certeza. Obrigado. Obrigada.